Olá, internautas, aqui da TV 61, estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Como vai você, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Tudo bem? Bom dia a todos e todas. No bate-papo com Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar do fim da CPI, né, aí do indiciamento de Jair Bolsonaro. Vamos falar também da esperança da direita, né, de que Bolsonaro possa não ir para o segundo turno. Aí vamos falar também dos encontros de Lula aqui em Brasília, esteve aqui em Brasília, ou ainda está, o Hélio vai contar para a gente. E no baú, o Hélio rememora a sua saída do governo Roriza e a última parte dessas suas lembranças, como o ex-governador preparou a sua sucessão, a participação dele na campanha da Abadia, e da gênese da Caixa de Pandora lá com José Roberto Arruda, que tinha praticamente, era senador e praticamente tinha uma estrutura de governo paralelo dentro do governo Roriz, e ali está a gênese deste escândalo que foi estourar cerca de 6 anos depois. Hélio, vamos então começar pela CPI. Como é que você está vendo aí os últimos preparativos para a finalização do relatório, etc.? Bem, Negrão, tudo indica que o relatório será bastante assertivo, bastante firme, não só na denúncia de toda essa trama que levou a essa situação que nós temos hoje, de quase 600 mil mortos, milhões de infectados, como ao indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e de outras autoridades. O relatório da CPI parece que vai ser bastante pesado, vai movimentar a política no país. Quer dizer, já haverá críticas, não só do lado dos que defendem o governo, como, por exemplo, o senador Eduardo Girão já disse, vai haver um relatório paralelo, vamos dizer, são dois relatórios, o relatório oficial do relator e o relatório dos que discordam do relator. Haverá uma votação na CPI, talvez haja muita discussão, haverá uma votação, e o relator vencerá essa votação, porque ele tem maioria na CPI. O senador Renan Calheiros integra o grupo majoritário da CPI, com 7 senadores contra 4 dos que defendem as atitudes, o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Então, não há dúvida de que o relatório será aprovado. Como será é outra discussão. É bastante forte. E vão surgir críticas também do outro lado. Por exemplo, hoje mesmo eu já vi, olha, o ministro da Defesa, general Braga Neto, deveria ser indiciado. Ele é um dos cúmplices do genocídio, sem dúvida nenhuma, desde quando era chefe da Casa Civil. Ele é um dos cúmplices, ele está envolvido em todas as maracutaias, todos os problemas decorrentes da postura do governo. Mas, pelo jeito, pelo que está se falando, ele não será incluído no relatório, o que pode ser uma grande covardia da CPI, que sequer o convocou. Ele tinha que ter sido convocado. Estão convocando tanta gente relevante como o próprio Luciano Hang, por que não convocar o chefe da Casa Civil de Bolsonaro, praticamente o segundo homem do governo? Né? Teoricamente, já que o vice não conta, porque o vice e Bolsonaro não se entendem, é o segundo homem do governo, chefe da Casa Civil, que agora é ministro da Defesa. Bom, então haverá crítica, mas será um relatório muito forte. Agora, interessante, Negrão, é que a CPI ela já esgotou, né? Você viu que já perdeu o interesse nas audiências, aquela coisa. Ela passou do ponto, vamos dizer assim, ela passou do ponto. Né? Ela precisa acabar logo mesmo. Está previsto que no dia 15 o relator entrega cópias do seu relatório a alguns senadores aliados dele para mexer, fazer observações. No dia 19 ele apresenta e até o dia 20 a decisão da CPI. Essa é a previsão que a gente sabe que sempre está sujeita a mudanças. Mas o interessante, Negrão, é que essa questão toda da CPI, ela está política muda a todo momento, né? Ela está alterando a estratégia pensada por alguns setores da direita em relação à eleição de 22. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte: em algum momento, e até hoje existe esse pensamento, entendeu-se no chamado centro, na centro-direita, na direita não bolsonarista,
isso inclui setores empresariais, setores militares, setores políticos da direita não bolsonarista, de que para derrotar o Lula na eleição de 22 seria preciso afastar Bolsonaro da eleição. E o caminho para afastar Bolsonaro da eleição seria o impeachment do Bolsonaro. Começou-se a articular esse movimento que encontrou muita dificuldade, porque o Bolsonaro comprou o Centrão. Comprou o Arthur Lira, presidente da Câmara, comprou literalmente mesmo, comprou com dinheiro. Comprou o Arthur Lira e comprou o Centrão. E o Arthur Lira sentou em cima dos processos de impeachment. É claro que se houvesse uma forte pressão política, empresarial e militar sobre o Arthur Lira, ele acabaria tendo que autorizar o início do processo. E como eu já sempre digo aqui, se o processo começar, Bolsonaro sofrerá impeachment. Não tem essa de não tem voto, não tem maioria. O voto aparecerá, os votos aparecerão, porque o processo será deflagrado e será. Ninguém conseguirá segurar. Porque uma manifestação de 100 mil, no dia seguinte vira de 200 mil, se o processo de impeachment for aberto. Uma de 1 milhão vira de 2 milhões. Será fatal. Por isso que o Arthur Lira segura a todo custo. Mas também não há uma articulação política séria da oposição desses setores em cima do Arthur Lira. Até porque esses setores de direita que querem afastar Bolsonaro, eles têm muito receio, né, de suas atitudes, eles têm interesses a defender. Bom, o que acontece hoje é que esse mesmo pessoal está acreditando no derretimento do Bolsonaro. Acompanhando as pesquisas que têm sido realizadas, eles estão acreditando que Bolsonaro pode duas coisas. Pode sequer chegar no segundo turno, porque teria menos de 20% dos votos, com essa redução de sua base de apoio. Dizem que ele tem firme ali entre 10% e 15% do eleitorado que não o abandonará de jeito nenhum, mas que ele poderia, então, ter menos de 20% do voto e não ir para o segundo turno, indo, então, um candidato dessa centro-direita. Outros acreditam que, vendo o seu derretimento, Bolsonaro sequer será candidato, que ele desistirá de ser candidato, porque eu não acredito muito nisso. Então, esses setores estão acreditando que vão derrotar Lula nas urnas, que é possível hoje derrotar Lula, não, desde que consigam formar uma grande frente deles com um candidato só para ir para o segundo turno, o que não é fácil, também. Eu acho que eles estão cometendo, pode dar certo, política é imprevisível, pode dar certo, mas eu acho bastante improvável. Eu acho que é uma aposta em algo muito perigoso. Você se lembra, Negrão, que quando o Lula sofreu as acusações do mensalão, articulou-se, pensou-se no impeachment do Lula. Quando estava aquele rolo do mensalão no primeiro mandato de Lula, pensou-se no impeachment. E se a direita quisesse, tinha feito impeachment de Lula naquele momento. Era só querer. Ela não quis. O PSDB, principalmente, assumiu uma postura mais cautelosa, acreditando que a popularidade do Lula iria cair e que ele seria derrotado na eleição seguinte. Você lembra disso? Então, eles apostaram o seguinte: não, deixa o Lula ficar aí. O termo que os políticos gostam de usar é sangrar. Deixa o Lula ir sangrando, deixa ele sangrando. Em 22, em 22, não, desculpe. Em 2006, nós o derrotaremos. E o que a gente viu? A reeleição do Lula. É uma jogada arriscada essa, de acreditar em que Bolsonaro vai sangrar, está derretendo, não chega lá, o Lula vai ganhar no primeiro turno, isso por parte dos petistas, principalmente, ou não, a direita vai para o segundo turno e derrota o Lula no segundo turno. Tudo isso é muito arriscado. Bom, mas a política é arriscada, né? A política não é feita de certezas, a política é sempre arriscada. Mas essa é a estratégia que está crescendo agora, né? Agora, para isso, a direita tem que se unir. Isso parece difícil. Você veja só a posição do Kassab. O Lula tentou atrair o PSD do Kassab, que foi aliado dos governos do PT durante todo o tempo, né? O Kassab era aliado, depois o Kassab trabalhou pelo impeachment, é um desses que
facilmente mudam de lado, como o Centrão muda de lado também. Bom, o Kassab quer lançar o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente. Por que o Kassab quer lançar o Rodrigo Pacheco e fala pouco nessa questão de unidade da direita? Porque o Kassab não quer ganhar eleição para presidente. Para o Kassab, se o Lula ganhar, tá bom. Se ganhar o Eduardo Leite, está bom também. Se ganhar o Ciro Gomes, está bom também. Ele vai com quem ganhar. Por que ele quer lançar um candidato a presidente da República? Para eleger deputados federais. Porque o partido precisa. Uma distorção da legislação eleitoral brasileira é que a eleição de deputado federal acaba tendo uma importância enorme, porque o deputado federal permite ultrapassar a cláusula de barreira. O deputado federal assegura recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. E o deputado federal assegura tempo de televisão. Então, a eleição de deputado federal é importantíssima. O Kassab quer eleger uma grande bancada de deputados federais por tudo isso, e mais para ter uma bancada forte para negociar com o futuro presidente da República, para fazer a negociação política. Tá, tudo bem, negociação política, mas também a negociação política, entre aspas, que é a negociação monetária. Então, é isso que o Kassab quer. Por isso que ele está lançando o Rodrigo Pacheco. Se o Rodrigo Pacheco perde a eleição, não perde nada. Ele é senador, tem mais 4 anos de mandato. Ele não perde nada. E ele ganha capital político para futuras eleições, 4 anos depois, ou 2 anos depois, seja para prefeito de Belo Horizonte, seja para governador de Minas, seja para ser candidato a presidente da República novamente, seja para continuar presidente do Senado. O Rodrigo Pacheco nada tem a perder com uma candidatura a presidente da República. E o Kassab só tem a ganhar lançando um candidato. Então, isso dificulta a união da direita. Né? Fatos como esse dificultam a união da direita para ter um único candidato capaz de ir para o segundo turno. Porque se a direita se divide em vários candidatos, o risco de Lula e Bolsonaro continua existindo, mas eles estão acreditando que vão sangrar Bolsonaro, e o relatório, aí eu vou fazer essa ligação que eu não fiz, o relatório da CPI é um instrumento importante para sangrar. Eu estou usando os termos que os políticos, jornalistas políticos gostam, sangrar, derreter, para sangrar o Bolsonaro, para que ele derreta nas pesquisas e não vá para o segundo turno. Mas, Hélio, você acredita que, diante de tantos fatos que a gente já viu aí, absurdos, né, e que não houve esse sangramento, pelo menos no nível que se imaginava, você acha que o relatório da CPI vai ter alguma repercussão, né, em relação ao Bolsonaro? Negrão, depende muito da reação das demais instituições. Depende muito de como a Procuradoria-Geral da República vai atuar, o que chegará no Tribunal de Contas da União, como o Congresso reagirá. Né? Depende de vários fatores. Mas é um fator a mais de desgaste, porque o relatório da CPI é um livro, Conta a história da pandemia no Brasil. Né, como a pandemia foi mal enfrentada no Brasil. Né? Ele não entra detalhe dos estados, do Distrito Federal, em alguns houve mais sucesso e outros menos. O Distrito Federal foi catastrófico. Né? Pela população de 3 milhões de habitantes e o número de infectados, número de mortos, roubalheira na Secretaria de Saúde, no IGES, foi um mau desempenho, mas o relatório não entra nisso. O relatório é do ponto de vista da perspectiva nacional, federal. Mas eu acho que pode ter um peso grande, sim, viu, Negrão? Não, eu pessoalmente, aí é opinião minha, eu acho essa estratégia da direita muito perigosa para ela própria. Muito perigosa para ela própria. Porque o derretimento do Bolsonaro e a falta vamos dizer, de fixação, de crescimento da direita pode levar a uma vitória do Lula no primeiro turno. Eu sempre falo aqui para você, para todos e todas, que pesquisa, nesse momento, não indica nem vencedor nem derrotado. Pesquisa, nesse momento, indica uma fotografia desse exato momento e que reflete o conhecimento sobre os candidatos, reflete a rejeição que eles têm, e tanto a rejeição de Bolsonaro quanto de Lula são elevadas, né? Como reflete o potencial de votos que cada um tem.
o potencial de votos do Bolsonaro está caindo, quer dizer, o teto a que ele chegaria de voto. O Lula também tem um teto. E você tem aí uma faixa que é bastante significativa de pessoas que, na pesquisa espontânea, não têm candidato. Quando você pergunta para elas em quem que você vai votar para presidente da República, elas não sabem, elas não têm. Depois, quando você mostra os nomes para ela, aí ela escolhe um dos que está no nome, aí o Lula está ganhando. Mas na pesquisa espontânea, a maioria não tem candidato. Isso abre um espaço para uma chamada terceira via. Eu estou aqui usando todos os jargões, né? Para a chamada terceira via. Né? Abre esse espaço. Agora, se ela vai saber ocupá-lo, é outra história. O Lula está tentando ocupar esse espaço. O Lula está aqui em Brasília esses dias e está conversando. Hoje ele tem um jantar com o pessoal do MDB, na casa do ex-senador Eunício de Oliveira, que foi do governo dele. Vão estar lá alguns nomes, não, obviamente não são representativos de todo o MDB, que é um partido bastante diversificado, mas estará lá um segmento importante do MDB nesse jantar de hoje. Eu queria que você analisasse essa vinda dele aqui, essas posturas. Me parece que ele ia falar com o Ibanez também, não sei se está na agenda dele, mas existem algumas avaliações, queria saber se você concorda, que o Lula já faz uma postura, não é bem uma postura eleitoral, já faz uma postura de governo, né? Já visando uma composição futura. Né? Como é que você vê isso? Exatamente, Negrão, você tocou no ponto. As pessoas ficam imaginando só a eleição. Né? O Lula sabe, o Kassab é um bom exemplo. O Kassab não vai apoiar o Lula na eleição, pode vir apoiá-lo no segundo turno. O Lula está pensando no primeiro turno, e aí ele teve encontro ontem com o pessoal do PSB, com o presidente Carlos Siqueira, inclusive o ex-governador Rodrigo Hollenberg participou. Né? PSB, o que seria o PSB? Um apoio no primeiro turno. Mas ele conversa com o Kassab. Kassab, o que seria? Um apoio no segundo turno. Ele conversa com o MDB. E ele está pensando não só no segundo turno, como no que você coloca, no governo dele. Algum partido pode não apoiá-lo no segundo turno, mas ele vai precisar desses partidos no governo. Então, é a tal frente ampla que muitos rejeitam, mas a realidade é o seguinte: o Lula, para ir para o segundo turno, ele não precisa de ninguém além da esquerda. A esquerda que eu falo, viu, Negrão, no sentido ampliado, dos partidos de centro-esquerda, esquerda, do eleitorado do PT, do PSOL, de outros partidos de esquerda, das pessoas que simpatizam com a candidatura dele, mesmo que não tenham postura ideológica, para ir para o segundo turno, ele vai. Mas para ganhar no segundo turno, ele tem que ter alianças com a direita. E ele sabe disso. Para ter mais de 50% dos votos, ele tem que ter aliança com a direita. E ele já está cuidando disso. Agora, para governar, com a Câmara e o Senado que ele vai encontrar, no qual o PT e a esquerda dificilmente terão maioria, muito dificilmente terão maioria, ele vai precisar do MDB, vai precisar do PSD, vai precisar inclusive de partidos do Centrão, que hoje estão com o Bolsonaro. Tem que saber o que ele vai oferecer para esse pessoal. Porque se ele cair no velho jogo das emendas, dos cargos, tal, ele vai matar o governo dele. Ele vai matar o governo dele, como foi o governo da Dilma. Se ele cair na negociação em torno de emendas secretas, como está fazendo o Bolsonaro, em torno de lotear o governo, até Crivella foi ministro no governo Lula, né? Edson Lobão foi ministro no governo Lula. Então, por aí, se ele for repetir isso, sem uma negociação política séria, como eu sempre falo aqui, que pode ser feita, a negociação política ela é legítima. O que é ilegítimo é o que você negocia muitas vezes. Mas você negociar programa, você negociar ministérios, não é negociar ministério para negociar cargos e verba, para negociar a política pública que aquele ministério vai executar. Isso é legítimo, isso faz no mundo inteiro. Né? Isso faz no mundo inteiro. Nos Estados Unidos não é um bom exemplo, porque lá é bipartidarismo. Então, são dois partidos, governo e oposição. E aí o campo está claramente delimitado. Mas nós vemos agora na Alemanha que estão negociando o governo.
Estão negociando. Inclusive, o partido que fosse aliar o partido vencedor, que vai colocar o primeiro-ministro, que lá se chama chanceler, vai escolher o ministério que ele quer. Geralmente, eles escolhem o Ministério das Relações Exteriores, mas pode ser o Ministério das Finanças, por exemplo, pode ser o Ministério do Meio Ambiente. Depende do interesse daquele partido. Exatamente. Vamos então para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, o Hélio finaliza aí as suas memórias da saída do governo de Joaquim Roriz. Ele vai falar da preparação de Roriz para a sua sucessão, a entrada dele na campanha da Abadia e a gênese da Caixa de Pandora. Hélio, como é que foi essa história aí? Conta para a gente. Essa história, Negrão, vamos ver aqui para também não passar do tempo, né, Negrão? Essa história, quando eu saio do governo Roriz, eu não sei, eu fico na dúvida agora também o que eu contei e o que eu não contei. Quando eu estava no governo Roriz, 2 vezes eu fui procurado pelo então deputado José Roberto Arruda. Ele me chamou para participar da campanha dele para governador na sucessão do Roriz. Roriz não poderia se reeleger mais uma vez. Eu conversei com ele, uma boa, foi na casa dele, cheguei para o Roriz e contei para o Roriz. Eu falei para o Arruda, Arruda, eu trabalho com o governador, eu tenho que relatar. Não, perfeito, ele vai me apoiar, eu serei o candidato dele e tal. Eu falei, ótimo. Eu sabia que não era bem assim. Aí eu fui conversar com o Roriz e ele falou, não entra nessa não, continua aqui, quieto, tal, depois a gente resolve isso. Eu ainda perguntei, você vai para o Arruda? Ele falou, pode ser, mas eu não estou definido ainda. Tal. Então, eu falei para o Arruda que não. Passou um tempo, o Arruda me chamou de novo, eu não lembro se foi um almoço ou um jantar na Cantina da Massa. Eu fui, e lá ele me falou quem já estava com ele. E falou, olha, eu sei que você tem problemas com um deles. E não era tanto problema assim, era uma incompatibilidade de métodos, vamos dizer, de maneira de atuar. Visão de comunicação, visão de campanha, mas eu não posso abrir mão dele. Eu tenho uma pergunta aí eu não fui repórter, sabe, Negrão? Eu tinha que ter feito a pergunta, por que você não pode abrir mão dele? Exatamente. Eu devia ter feito essa pergunta e não fiz, errei como jornalista. Eu devia ter perguntado por que não podia abrir mão dele. Depois eu entendi, era do esquema Durval. Então, o Arruda começou a organizar a campanha dele no gabinete do Durval Barbosa na Codeplan. Toda segunda-feira tinha uma reunião lá. E é lá a turma que já estava envolvida na campanha do Arruda. E já havia dinheiro pagando alguma dessas pessoas, pagando essas pessoas. Já havia dinheiro. O Roriz sabia disso. Deixava andar. Por quê? O Roriz, quando ele precisou se livrar dos processos no TSE, ele procurou o Maurício Correia, que tinha sido ministro da Justiça, que tinha sido ministro do Supremo Tribunal Federal. Teve uma reunião, estava o Maurício Correia, o José Celso, que é empreiteiro conhecido aqui de Brasília, estava o presidente do Correio Brasiliense, o Álvaro Teixeira da Costa, estava a Maria de Lourdes Abadia, estava o Pantoja, o marido dela, o então marido dela. Acho que é. Nessa reunião, eles combinaram de procurar o ministro relator do processo do Roriz, que era mineiro e da turma desse pessoal que estava lá, com exceção da Badia e do Pantoja, era da turma do Maurício Correia, do José Celso, do Álvaro Teixeira, era da turma. Então, o ministro relator, para procurar, para fazer os chamados embargos auriculares, né, negócio? Se fala muito, embargo auricular é ficar buzinando no ouvido do ministro, do juiz. Nessa reunião, o Roriz disse para o Maurício Correia que ele, Maurício Correia, seria o candidato à sucessão dele. Ele queria agradar o Maurício Correia. E ele disse, isso aí tem umas outras coisas que eu não posso falar porque eu não tenho como provar, e são graves em relação a esse julgamento no TSE. Mas o Maurício Correia se então investiu na condição de candidato à sucessão do Roriz. Ao mesmo tempo, a Badia também queria
ser candidato. E Tadeu Filipelli também queria ser candidato a senador. E o Roriz não descartava nenhum deles, pelo contrário, ele ficava dando corda para eles. A Badia ficou muito chateado com a promessa para o Maurício Correia. Mas o Roriz falou, olha, vamos ver o que acontece, falta muito, demora muito. Tal. E a coisa foi indo, e o Roriz não definia quem seria o candidato. Mas quem trabalhava, de fato, era o Arruda. O Arruda estava trabalhando, de fato, pela candidatura dele. A Badia estava paralisada, Maurício Correia paralisado, o Filipelli, eu não sei exatamente o que ele estava fazendo, acho que não estava fazendo muita coisa, não. Um dia o Maurício Correia me chamou na casa dele. Eu era amigo do Maurício Correia, amigo assim, amigo, entre aspas, conhecido, próximo, desde o tempo do PDT, né, que ele era presidente, desde a Ordem dos Advogados, desde que eu era presidente do Sindicato de Jornalistas, e ele era presidente da UABDF. Desde aquela época eu tinha uma relação com o Maurício Correia, de ir na casa dele, não para, até fui a algumas festas, mas mais para reuniões, para conversas. Maurício me chamou lá, eu fui lá, ele falou, Hélio, você acha que essa coisa do Roriz, de eu ser candidato, é para valer? Estou na dúvida, você está perto dele, você acha que eu falei, chamei doutor Maurício, eu acho que você tem que trabalhar por isso. Se você ficar calado, quieto aí, parado, não vai ser você, não. O Roriz está esperando, ele te deu um ânimo para você trabalhar para ser como a Arruda está trabalhando. Se você ficar parado, não vai ser você, não, porque ele não vai querer um candidato sem condições de ganhar a eleição. Depois eu falei isso também para pessoas muito próximas do Maurício Correia, porque um dia teve alguma coisa na fazenda do Maurício, lá em Sobradinho, o Roriz foi, eu fui convidado e fui, e o Roriz também foi lá. E o Roriz chegou lá e fez um discurso como se o Maurício Correia fosse o candidato dele. E o pessoal vibrou, tá vendo? O Maurício é o candidato, tal. Eu chamei alguns deles, o Carlito, o Rubão, eu me lembro bem desses dois, o Carlito, o Miquiles e o Rubão. Falei, gente, vocês não conhecem o Roriz, não é assim. Ele dá força, mas tem que se viabilizar. Vocês estão parados. Não, é melhor ficar parado. Erraram feio na estratégia. Bom, eu vou terminar, já vi que o tempo aqui está quase indo. Está marcando aí? Hoje eu deixei ligado aqui, porque eu, às vezes, falo demais, né? Então, o que aconteceu? Em determinado momento, que eu não lembro exatamente, mas era assim, mais ou menos 1 ano e meio antes da eleição, o Roriz me chamou, eu já estava fora do governo, tá? Ele me chamou e falou assim, olha, eu preciso de uma coisa sua. Eu falei, o que é, Bruno? Eu já estava fora do governo cuidando da minha empresa, da WHD, comunicação e tal. Ele falou, olha, a Badia quer ser candidata a governadora, eu gosto muito dela, eu acho ela uma pessoa boa, fez todos os elogios da Badia, ela é uma pessoa muito boa, mas ela precisa crescer, ela está muito mal, ela não trabalha para crescer, ela precisa de uma ajuda, eu quero que você ajude a Badia. Eu falei, ajuda como? Preciso que você monte uma equipe para fazer a Badia crescer nas pesquisas, para melhorar nas pesquisas. Então, é bom, eu estava sem nenhum envolvimento político, trabalhando profissionalmente, aceitei a incumbência. Chamei o Maurício Cavalcante, publicitário, que trabalhou na campanha do Rodrigo, na última que ele perdeu. Estava com o Isalci até pouco tempo, mas agora eu sei que não está mais com o Isalci. Chamei o Maurício Cavalcante. O Fernando Jorge Caldas Pereira, que tinha um instituto de pesquisa, infelizmente faleceu, vítima de Covid agora. Fernando Jorge, Isalci. E a Ana Maria Campos, jornalista que, na época, trabalhava no Correio Brasiliense. Nós montamos essa equipe de 4 pessoas para trabalhar para a Badia. E começamos fizemos um planejamento estratégico da Badia, com um pessoal que era amigo dela, inclusive, que tinha trabalhado com ela naquela campanha lá do Cristóvão, lembra? Aquela campanha lá atrás. Esse pessoal tinha uma empresa de consultoria que fez um planejamento o planejamento estratégico de campanha de candidatura, de campanha mais profundo que eu já vi. Durou vários dias, nós participamos das sessões de planejamento. A Badia tinha um planejamento estratégico para ninguém botar defeito, Negrão. E nós começamos a querer executar aquele trabalho, começamos com muita dificuldade, porque ela não ajudava muito, ela não interagia como devia, ela continuava com alguns vícios antigos,
Foi difícil. Em determinado momento, Negrão, ela simplesmente parou com as reuniões, não chamou mais a gente e desmobilizamos o grupo. Simplesmente o grupo foi desmobilizado. Aí depois ela assumiu o governo no lugar do Roriz. Quando ela assumiu o governo, ela não deu a menor bola para a gente. Então, assim, a gente falou, olha, ou ela está com outro plano, ela assumiu o governo, lembra que o Roriz se desincompatibilizou para ser candidato ao Senado. Então, ela assumiu o governo, seria governadora por 9 meses. Seria o momento ideal para ter uma estratégia de marketing, de comunicação, para viabilizar a candidatura dela. Ela colocou na Secretaria de Comunicação uma pessoa que nada contribuiria para isso, não tinha visão, não tinha visão de campanha, visão estratégica, visão política, colocou lá, não sei porquê, até hoje. Outra pergunta que eu não fiz, até hoje eu não sei por que ele foi para a Secretaria de Comunicação, Marcos Vinícius, e nós ficamos fora do processo, totalmente fora do processo. Enquanto isso, o Arruda, com muito dinheiro, como a Caixa de Pandora mostrou depois, já estava em plena pré-campanha. O Maurício Correia quietinho lá na casa dele, e o Filipelli viu que não se viabilizaria como candidato. Era o mais fraco e o único para quem o Roriz não tinha dito nada. O Roriz, em nenhum momento, chegou para o Filipelli e falou: Filipelli, eu sou candidato. Então, estava ali no páreo os três. Mas isso aí nós vamos deixar para a próxima, né, Negrão? Vamos já. Verdade disso. Mas, como você falou no início, esse processo aí desembocou na eleição do Arruda e desembocou na Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora, né, que o próprio Durval delatou, denunciou, começou no governo do Roriz. Começou no governo do Roriz. Passou pelo governo da Badia. Ela já estava ali. Ali era a pré-campanha do Arruda. Muito bom. Então, você vai continuar na sexta-feira aí trazendo essa história e esta e outras histórias aqui no seu baú. E a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo com o Hélio Dório de hoje. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos assistiu aí. Um abraço, Negrão. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal aí para estimular aí o nosso programa aqui com o Hélio Dório. Um abraço a vocês. De bom.